Muito bem, meus amigos, nós já estamos aqui chegando, né, para mais um bate-papo Novo Tempo de todas as quartas-feiras. Ele já está aqui com a gente, nosso amigo Haroldo Melo. Olá, Haroldo Melo, bom dia. Bom dia, Didi. Bom dia aos queridos amigos da Rádio Novo Tempo. Como dizia o Júnior, é um prazerzaço poder falar com vocês. Verdade, saudade do Júnior Freitas, né? Ô, meu amigo, é o seguinte, nós vamos hoje entrar aí num assunto tão importante, né? Porque, afinal de contas, a gente sabe que tem muita gente que passa por acidentes. Hoje mesmo eu recebi aqui, assim que eu abri o programa, uma mensagem. A gente tem um momento de oração, né? E um ouvinte tinha pedido para a gente, estava agradecendo a Deus porque ele, ontem à noite de moto, foi vítima de um acidente, mas graças a Deus, nada de grave aconteceu com ele. Mas não Amém. é o que acontece com todo mundo, né? Tem gente que passa por crise. Eu estou, inclusive, fazendo aqui uma enquete, né? Perguntando para as pessoas se elas já passaram por um acidente. Já estou vendo algumas pessoas respondendo ali. Mas o que fazer diante dos acidentes, né? Em crise, a pessoa fica assustada, traumatizada, e o programa de hoje visa ajudar essas pessoas, não é, Haroldo? É verdade, inclusive a palavra de Deus lá no Salmo 41:3 Hum. traz uma mensagem confortante, né? O Senhor o assiste no leito da enfermidade. E ele secunda dizendo a mesma coisa com outras palavras. Quando doente, tu lhe restauras a saúde. Uhum. Então, veja bem, há uma segurança para que o acidentado veja em Deus o braço estendido para o acolhimento, o conforto, né? Nesse momento tão difícil da vida que é a ocorrência de um acidente, de um sinistro. Exato. Você estava dizendo aqui, você me mandou algumas informações, né, a respeito de acidentes, os números. O que que você tem aí de atualizado? Olha, muitos envolvem perda de vida, feridas graves, danos materiais, né? Uhum. E os sobreviventes passam por sequelas, por transtorno, então não é fácil. No ano passado foram pagas 310.710 indenizações por sinistro ocorrido no trânsito brasileiro. Uau. Olha só a quantidade, né? Os Só no ano casos de passado. invalidez Uhum. representaram a maioria dos benefícios pagos. Invalidez. Acidentes de trânsito matam mais que crimes violentos no Brasil. E um levantamento mostra que mais de 180 mil pessoas serão indenizadas por acidentes. Agora imagina com quê? Com moto, É. ocorrida, e não foi uma estatística desatualizada, ocorrida no passado, 180 mil pessoas. Agora, em um complexo hospitalar de Mangabeira, que tem uns registros assim, 613 atendimentos de quedas de altura nos primeiros meses deste ano, 21. 613. Uhum. Média superior a 6 atendimentos diários. E isso está relacionado com acidente doméstico. O público-alvo desses acidentes são quem? Idosos e crianças. E esse tipo de ocorrência vem aumentando desde o período do confinamento ano passado. Eu tenho um amigo aqui que ele sofreu exatamente, ele está dentro dessa estatística e está com uma costela trincada, porque ele Uau. caiu de uma escada, né, de mau jeito e trincou a costela. Então veja como o acidente ele está realmente é, contribuindo maciçamente para isso. Olha só, a história do Fica em Casa aumentou em 75% internações por acidentes no número de internações na Santa Casa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Queimaduras, lesões nos olhos, cortes, fraturas, traumas em geral, são alguns desses acidentes. Então veja que a perspicácia doméstica em relação
as, digamos assim, as condições que propiciam acidentes estão muito displicentes. Por quê? Ninguém passava 24 horas em casa, né? Hoje já não passa tanto, mas ano passado, e as pessoas se despreocupam normalmente do item de segurança dentro de casa. Então o menino põe a mão na panela que está no fogo com água fervendo, né? É comum menino de 3, 4 anos ver o cabo da panela de pressão, de outras panelas, frigideira, botar a mãozinha ali e derrubar aquilo ali. De ver um buraco de tomada, botar o dedinho ali, levar um choque. E ver faca, brincar com esses instrumentos perigosos, né? Ou Até até mesmo pessoas, a gente colocou aí idosos e crianças, mas também os adultos muitas vezes querem fazer algum reparo em casa, não tem um certo preparo, né? Ou um material para poder se proteger e acaba tendo um acidente ali e acontecendo coisa pior, né? sobe em cadeira, sobe em banco, sobe em alguma mesa para trocar uma lâmpada, remendar um fio, sei lá, fazer alguma coisa. Aí se desequilibra, vem ao chão. Exatamente. Então, é uma fonte inesgotável de acidente a questão doméstica, pelo relaxamento que a pessoa se encontra dentro de casa e o item de segurança Uhum. fica relaxado, né? Exatamente. Agora, vamos pegar aqui, né? Você falou de acidentes que acontecem, pode ser num carro, pode ser numa moto, mas pode ser em casa também. E nós temos muitos ouvintes que estão em casa nos acompanhando agora. Quais os efeitos que podem chegar numa pessoa a ponto de traumatizá-la, né? Traumatizá-la aí, de acordo com os seus estudos aí. Ó, um dos efeitos é a reconstrução mental involuntária da ocorrência. Por que é importante isso? Você pergunta assim, mas o que foi que aconteceu? Aí tem pessoas que não respondem com medo. Tem outras que respondem suprimindo alguma informação. Mas é muito importante que esse passo a passo do acidente seja conduzido na argumentação da pessoa, na narrativa da pessoa, para que se identifique a forma de evitar o acontecimento. Uhum. Também tem aqueles que ficam inquietos, né? Ou ficam com uma inquietude e sentem medo, sentem ansiedade. Por exemplo, o cara que de repente no mar ou na piscina quase que se afogou, ele fica com fobia de água. Ele não pode ver uma bacia cheia d'água, um camburão cheio d'água, ou mesmo a piscina cheia d'água, que a pessoa às vezes fica com tanta fobia que não quer mais nem chegar perto, nem navegar de barco na Amazônia, né? No caso aí. Você deu E esse exemplo, nem. você deu esse exemplo aí, mas tem outros exemplos que a gente poderia dar, por exemplo, quem sofre um acidente de trânsito fica tão traumatizado que não quer mais dirigir, né? Fica com medo de pegar no Exatamente. volante de novo e tem que fazer um tratamento todo especial para voltar a ter coragem, né? Inclusive, nós temos uma conhecida que, se o carro passa de 80 por hora, ela fica altamente desesperada dentro do carro. Por quê? Por causa disso. Mas também há a rejeição das relações sociais, né? Acidentes traumatizantes têm a tendência de evitar o relacionamento com outras pessoas e prefere o isolamento. Uhum. A pessoa fica tão traumatizada com aquilo ali que de repente ela não quer ver mais ninguém por um bom período na vida dela. Então Uhum. a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa para não, é, de repente, imputar àquela pessoa uma imposição de alguma coisa para ela. Tem que respeitar isso aí e providenciar auxílio técnico, né?
para ajudar essa pessoa. Alguns ficam nervosos demais, tá? Ficam assim agitados, não conseguem se acalmar, fica, sabe, extrapola a condição do nervosismo, dorme pouco, come mal, tem a tendência de desespero, e isso às vezes fica por dias e semanas com essas pessoas, porque tem pessoas que são Sim, muito sensíveis ao acidente, né? exatamente. E isso afeta profundamente o interior dela e a mente. Parece que congela na mente dela aquela imagem do acidente e ela não consegue se desligar daquilo ali. E aquilo começa a provocar um terror na mente dela. Aí é preciso cuidado, carinho, carinho, para poder ajudá-la nessas situações em que se prolongue por dias e semanas, né? Agora, Haroldo, e quando acontece de alguém, de repente, ser vítima de um acidente provocado por outro, pode também causar algum certo ressentimento, descontentamento? Rapaz, eu tive uma tia que estava na calçada em Belém, com uma garota de 5 anos de idade. Hum, Veio um sujeito num carro em alta velocidade aí no Almirante Barroso, nos anos de 60, e pegou as duas. Não morreram porque não era o dia delas. Realmente o acidente não chegou de impactar com a condição de vida dela. Mas o carro passou e deu uma rebanada nelas e jogou no muro. Olha, isso foi tão cruel que elas ficaram assim com uma atitude revoltada, ficaram bravas e todo motorista que passava correndo elas xingavam, nossa. entendeu? Xingava, chamava disso, daquilo outro e tal. Por quê? Porque o exemplo delas marcou muito a situação. E elas ficaram com um ressentimento muito grande daquilo ali por anos. Por anos. Eu via isso aí acontecer. Interessante, hein? Bom, você passou para a gente aí sobre os acidentes e tal, né, os efeitos. Vamos falar agora, dá para a gente tratar sobre a recuperação do trauma? Tá, sim, isso é uma atitude positiva, né? Ter um diálogo aberto, é, uma escutativa de compreensão, isso é muito importante, né? Quando você está falando sobre o acidente, pode ser desagradável, alguma coisa que aconteceu, Uhum. mas é prudente fazer com que a pessoa fale sobre isso, porque se a boca cala, o corpo fala. Se ela introspecta todo um sentimento negativo dentro dela sobre o acidente, isso vai provocar uma somatização de coisas que no futuro pode dar a ela algum tipo de doença patológica, né? Então é bom que ela fale sobre o acidente, que ela conte, que ela detalhe. Não se preocupe se ela repetir, repetir, repetir contando aquilo ali. Deixe ela esvaziar, né, a sua mente, o seu sentimento, a sua emoção desse momento desagradável. Quanto mais ela fizer isso, mais ela está se libertando disso aí. Tá certo, o que mais aí? Uma interação social, por exemplo. Para qualquer recuperação de trauma, Hum, isso requer o apoio de pessoas empáticas, amigos, familiares, colegas de trabalho, irmãos da igreja, né? Pessoas que demonstrem simpatia, tenham uma escuta ativa, acompanhem um acidentado. Gente, não tem coisa melhor para alguém que saiu traumatizado daquilo ali do que ter esse amparo. Eu me lembro de um rapaz do Mato Grosso que ele sofreu um acidente de moto hum. e o peito dele foi lixado de uma lateral do peito que ficou assim bem fininho, quase que ele não conseguia se recuperar. O outro normal e o outro lado bem fininho, ficou uma ladeira, como a gente poderia
entender Uhum. na linguagem popular, de um lado do peito para outro. E ele contava esse acidente assim de uma forma tão forte para a gente ter o sentimento que ele teve quando levantou do acidente e soube que estava vivo. Então, tenha uma interação com essas pessoas. Seja empático, amigo, escute, interaja, sabe? É importante você ter esse momento com esta pessoa. Ela precisa disso aí. Ela precisa reafirmar que ela está viva, que ela está bem, que ela está participando da sociedade, que ela está de volta à vida. Além dessa informação que você passou, aí tem alguma outra atividade que a gente possa fazer? Quem sabe alguma técnica de relaxamento para aliviar aí? Olha, é muito importante isso que você falou, principalmente quando a pessoa sofre de arritmia ou tem um ritmo cardíaco alterado, quando ela começa a introspectar o que aconteceu com ela. Então, existem, por isso que tem que procurar um técnico, Sim. né? Se você quer aliviar e evitar prolongar o trauma, tem que ter técnicas de relaxamento para essa pessoa. E uma pessoa especializada é a melhor pessoa que tem para ensinar técnica de respiração, técnica de meditação, técnica de conversa, sabe? Tem muitas técnicas de relaxamento para que essa pessoa controle o seu pensamento e evite essa arritmia cardíaca, que às vezes ela é oportunista. Agora, Tá certo. Hum. uma coisa muito importante: alguns mergulham de cabeça em substâncias tóxicas, ou entram de cabeça no álcool, ou entram de cabeça nas vários tipos de drogas. Né? Então, veja bem, para essas pessoas, você não pode acusá-las e nem partir para elas com linguagem agressiva. Mas que tal sentar com elas para tentar trabalhar essa situação com técnicas, com técnicos, e no decorrer desse tratamento, fazer um planejamento com ela, para ela fugir dessas alternativas perigosas do álcool e da droga. E, principalmente, colocar Deus ao lado desta pessoa, se ela permitir, né? Que ela não está desamparada, que existe um Deus ao seu lado constantemente, que ampara, que guarda, que protege, que dá a ela todo o amparo que ela precisa, que ela não precisa mergulhar nessas substâncias tóxicas, né? Amém. Haroldo, eu só tenho 2 minutos para encerrar. O que que você poderia acrescentar aí para ajudar a pessoa que quer se recuperar do trauma? O que que é importante além de tudo isso que você já falou? Rapaz, não viva um sentimento de culpa. É o pior processo depois de um acidente é o sentimento de culpa. Não torne isso uma atividade habitual. Pelo contrário, torne a sua vida de trabalho, de estudo, de vivência familiar, social, de esporte, uma coisa habitual na sua vida. A atividade rotineira é fundamental para a estabilização emocional. Então, não se isole, não entre nas drogas, jogue isso para cima, saia de baixo para não cair em cima de você e entre de cabeça nas atividades rotineiras. Gente, não tem coisa melhor para um acidentado estar de volta à vida, produzindo, sendo útil de alguma forma para a sociedade, para ele, para a família, para os amigos, para a empresa, seja lá o que for. É fundamental isso para estabilizar o emocional e para a recuperação final dele.
Então é muito importante isso aí. Além de que o tratamento fisioterápico é fundamental também para que ele possa voltar à sua atividade normal motora, Eu né? acredito que esquecer o passado, o que passou, passou. Siga adiante agora, resiliência, superação, com a ajuda de Deus. Não fica se culpando pelo que aconteceu. Bola pra frente, né? É É. melhor assim. Bom, amigo, semana que vem já tem o tema? Olha, o tema aí está um tema que nós estamos tratando hoje, né? Mas na realidade é a situação econômica. A situação econômica. Econômica. Por quê? Porque nós temos, com essa pandemia, muita gente desempregada, né? Uhum. Muita gente desempregada. Então, o que que nós temos que trabalhar com essas pessoas? Nós temos que trabalhar uma forma de ela se preparar para viver essa realidade sem trauma Uhum. e de forma que use a sua criatividade para poder minimizar esta situação. É verdade, Haroldo. Muito bom, hein? Gostei do tema. Vai ter muita gente acompanhando, porque tem muita gente que está completamente mal aí, financeiramente falando, e as suas dicas vão realmente ajudar as pessoas. E ninguém está livre, né? Ninguém está livre dessa Não, crise, infelizmente. A gente começou aí o ano vendo, eu mesmo vi muitas reportagens de empresas que fecharam, pessoas que tinham bons negócios, mas por conta da pandemia tiveram que fechar a empresa, pessoas que trabalhavam como autônomas também ficaram sem trabalho, pessoas que tiveram que pagar dívidas enormes e estão pagando até hoje. Então, ninguém está livre, não. Haroldo, até a semana que vem, então. Muito obrigado, tá? amigão, um grande abraço aos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo. E olha, semana que vem, venha estar conosco que você vai ter informações primorosas para a sua vida. Só mais um detalhe, o seu telefone aí para quem quiser te chamar para fazer Ah, tarefa. 91-8456-1312. Vamos repetir? O 91-8456-1312. O pessoal aqui no Piauí está aproveitando que eu estou aqui, viu? Isso. Então tá bom, valeu, Haroldo. Até a Um semana que abraço. vem. Tchau. Até semana.